A todos com a paz do Senhor. Shabbat Shalom, né, irmãos? Hoje é o sábado do Senhor. Estamos aqui nesta manhã, louvado seja Deus, honrando e glorificando ao nosso Deus, que esse dia que Ele separou para que nós possamos verdadeiramente honrar e glorificar o Todo Santo e o Todo Poderoso. Hoje eu quero falar de uma palavra que diz: senta à mesa com Jesus. Senta à mesa com Jesus e escuta o que Ele tem para ensinar, e ouve o que Ele tem para ensinar, para que você, crente, você que também não é crente, seja salvo. Mas é preciso sentar na mesa com Jesus para ouvir o que Ele tem para nos ensinar, que Ele tem para falar conosco. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui em Mateus 26, versículo 26. Louvado seja Deus. O versículo 26 e o versículo 27 de Mateus 26. Louvado seja Deus. Senta à mesa com Jesus. Louvado seja o Eterno. Aleluia. A ceia do Senhor. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todo, em memória ao meu sangue que é derramado a favor de muitos. Louvado seja Deus. Então, aqui verdadeiramente, aqui os discípulos estavam ali sentados à mesa com o Senhor para aprender do Senhor como servi-lo, como obedecer. Louvado seja Deus. Então agora eu quero falar de outra parte também, porque tem muitos que estão seguindo Jesus à distância. Está seguindo Jesus à distância, está contemplando os milagres de Jesus, mas não está ouvindo os ensinamentos de Jesus, está contemplando o que Jesus está fazendo à distância. O ressuscitado, a filha de Naim, daquela viúva da filha de Naim, muitos estavam perto, mas muitos estavam longe, não só contemplou o ressuscitar. Ali verdadeiramente, muitos passaram a ter fé em Jesus, mas não obedeceram a Jesus, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Também Jesus ressuscitou a Lázaro. Também, louvado seja Deus, muitos passaram a ter fé em Jesus, porque Ele ressuscitou a Lázaro, mas não ouviu nenhum ensinamento de Jesus para como fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Messias. Então a gente vai vendo isso aí, que muitos estão seguindo o Senhor de longe, né? A ressurreição da filha de Jairo também, muitos superam da ressurreição da filha de Jairo, mas a prova é que nem quase ninguém pôde ficar dentro daquele quarto onde a filha de Jairo estava morta, né? Ele botou todo mundo para fora e realmente ali ele só falou ali com os pais e dois discípulos que entrou ali dentro junto com ele, para que verdadeiramente ele ressuscitasse a filha de Jairo. Então a gente vê que muitos estão seguindo a Jesus à distância, está no meio da multidão. Uma multidão seguia Jesus. Sabe por causa de quê? Por causa do multiplicar do pão, da comida, das coisas que eles queriam ganhar, dos benefícios que eles queriam receber de Jesus. Jesus disse que o reino do céu não é comida nem bebida, mas é poder de Deus, é obedecer a palavra, o reino de Deus. Se não obedecer a palavra, não tem como ir para lá. Tem que obedecer, andar nos santos mandamentos e obedecer a sã doutrina do Senhor. Aqui eu vou falar de uma que muitos não fazem, porque diz que não tem problema. Vamos ler ali mais um de Jesus sentado à mesa, qual o ensinamento que ele dá? João 13, no versículo 14. Vamos ler dentro da palavra de Deus. João 13, versículo 14. Eles aqui recebem o ensinamento porque eles estão sentados à mesa. Eles são os discípulos.
Eu quero te convidar para ser discípulo de Jesus, ser discípulo do Messias, ser discípulo do Filho de Deus. Não é andar no meio da multidão e ver os milagres de Jesus e só querer receber os benefícios de Jesus, só os milagres, só as bênçãos de Jesus. Não, isso aí não serve para a vida eterna. O que serve para a vida eterna é obedecer a palavra, é andar na sã doutrina, obedecer os santos mandamentos do Senhor, viver os santos mandamentos do Senhor. Então aí vai realmente viver para a vida, realmente para receber o primeiro arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Fazer parte do primeiro arrebatamento precisa ouvir Jesus. Sentar na mesa com o Messias. Sentar na mesa com o Filho de Deus. Porque se isso não acontecer, não tem como fazer parte da primeira ressurreição. Não tem como fazer parte do primeiro arrebatamento da igreja. Não tem como fazer parte do arrebatamento da igreja. Então veja aqui do versículo 14. Jesus sentado à mesa, olha só, levantou-se da ceia, tirou os vestimentos de cima e tomou uma toalha e cingiu com ela. E Jesus estava aqui assentado à mesa, né? Louvado seja Deus. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se dele Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavarás a meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço, não sabereis agora, compreenderei depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então disse-lhe Pedro, pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. E declarou a Jesus que está banhado não necessita banhar senão os pés. Logo, tudo estás limpo, vós estás limpo, mas não todos. Porque ele sabia que ali tinha um que era traidor. Louvado seja Deus. Agora vamos ver o versículo 12. Ele disse-lhes, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes de cima e voltou à mesa. E perguntou-lhe: compreendeis o que eu vos fiz? Quantos que não têm compreendido? Os discípulos até ao dado momento eles não compreenderam muito. Eles não compreenderam nada praticamente. Mas eles queriam ouvir. E a Bíblia me diz lá no livro de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele disse: compreendeis o que eu vos fiz? Voltando à mesa: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis: fez porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis fazer lavar os pés um dos outros. Ele não está brincando, ele está falando sério aqui. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Tem gente se achando maior do que o mestre, maior do que Jesus. Não faz. Não faço não. Que isso? Se for olhar para aquele tempo, você acha que eu vou me humilhar, lavar os pés do meu irmão? Pois é, Jesus disse que aquele que não fizer não tem parte com ele. E ele disse mais no versículo 17: ora, se saber essas coisas, bem-aventurados se as praticares. Então, para aprender de Jesus, tem que estar à mesa com Jesus, tem que estar do lado de Jesus. O que é que os discípulos faziam? Eles andavam do lado de Jesus. Ele andava do lado do Messias, o Filho de Deus. Eles andavam para onde o Filho de Deus ia, eles estavam bem próximos. Se Jesus sentasse lá no monte, ele sentava ao redor dele para aprender. Ele não seguia Jesus de longe. Quem seguia Jesus de longe era a multidão. A multidão seguia Jesus de longe e via os milagres acontecerem. Sabia que o Filho de Deus, sabia até que era Filho de Deus, só eles não queriam ouvir os ensinamentos. Certa vez
Mas eles disseram assim: duro é esse discurso, quem é apto para ouvir isto? Porque eles não estavam prontos para ouvir. Conforme muitos hoje não estão prontos para ouvir a verdade de Jesus. Ouvir a palavra de Deus conforme ela é. Conforme muitos não estão prontos para ouvir o que Deus tem para falar. Eles preferem ficar à distância, ficar longe. E conforme eu estava dizendo para vocês, essa parte eu também vou falar ela. Quando Pedro, depois da ressurreição de Jesus, ele não sabia para onde Jesus estava, ele chamou os discípulos: vamos pescar. Pedro foi com Tiago, se eu não me engano Tomé, mas outros pescadores foram pescar. Aonde está escrito isso? Vou falar para vocês aonde está escrito. Está escrito em João 21, versículo 7. E eu vou contar a história, mas você pode conferir. Que quando Jesus chegou, Pedro estava seminu. Pedro estava seminu. Ele estava, talvez, de cirola, que naquela época usava muito isso. Aquele shortão grandão para pescar. A túnica ele tinha tirado. Mas quando Jesus se fez presente, ele se sentiu nu e pulou nas águas. E vestiu a túnica. Então veja bem, que quando Jesus está presente, o homem anda com pudor, a mulher anda com pudor. A realidade é que aqueles que não andam com pudor, porque estão longe do Senhor, está seguindo Jesus de longe. Eles só veem Jesus fazendo os milagres, só vê o multiplicar do pão que Jesus multiplicou, porque ele está no meio da multidão que está à busca de comida, está à busca de um milagre, que está em busca de uma bênção, que está em busca de algo para seu prazer carnais. Só para isso. Mas não estão ali como os discípulos para servir o mestre. Então por isso que acontece que muitos andam sem pudor nenhum, vive de qualquer jeito, vai até para a praia, fica seminu. Mas o quê? Ali não é lugar de discípulo de Cristo, não. Ali não é lugar dos discípulos do Senhor, não. Mas os discípulos do Senhor estavam na praia. Mas desde quando que eles estavam seminu? Desde quando eles estavam vestidos? Só Pedro, que estava do jeito que estava, sentiu vergonha porque Jesus se fez presente. Aonde Jesus faz presente na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele vive com pudor, ele vive com decência, ele vive com ordem. Ele vive uma vida reta diante de Deus, Pai. Ele vive uma vida de santidade. Aonde Jesus faz presente, ele é diferente na vida dessa pessoa. Conforme eu ouvi aquele testemunho ali, que está no YouTube, aquela mulher ex-bruxa, falando que verdadeiramente obra de bruxaria pode pegar em crente. É só ele não andar na santidade que pega. É só ele não viver uma vida na mesa com Jesus. É só ele não viver uma vida lado a lado com Jesus. Está pensando o quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o guardam de todo mal, mas são aqueles que o temem ao Senhor. São aqueles que obedecem os santos mandamentos, vivem na sã doutrina. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. Mas se a pessoa perdeu o temor para com Deus, perdeu a obediência para com Deus, os anjos do Senhor se afastam e quem chega é os anjos malignos. A Bíblia me diz que os anjos malignos estão ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. É só abrir uma brecha. A realidade é essa. Está lá no livro de Pedro. Não vou falar o capítulo e versículo que eu não me lembro. Então veja bem. Temos os anjos do Senhor ao nosso redor, se
nós formos obedientes. Se não for, os anjos do Senhor vão se afastar, e quem vai chegar é os anjos malignos. Não precisa nem dizer que vai pegar obra de bruxaria, não. Vai pegar seta maligna mesmo, diretamente, sem ser usado por ninguém para mandar aquela seta lá. Quem vai ser usado vai ser o próprio diabo para poder destruir a vida do crente. Não precisa nem ser obra de bruxaria. Então a realidade é o seguinte: quer ser abençoado, seja amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus, segue ele bem de pertinho. Veja aí no versículo 14 do capítulo 15 de João: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Alguém pode fazer alguma coisa para outra pessoa se não ouvir o que ela mandou? A multidão não ouvia o que Jesus mandou, porque estava distante. Só quem ouvia o que Jesus mandou e o que Jesus ensinava eram os discípulos que estavam perdidos. Eram os discípulos que estavam perdidos. Se tivesse distante, ninguém ouvia o que Jesus falou, que ele não ia gritar. A Bíblia até diz que Jesus não ensinava nas praças também. Ele ensinava até nos montes. Mas na praça não. E ele ensinava na sinagoga. Mas nas praças não. Então, verdadeiramente, Jesus, ele ensina aqueles que estão perto, está sentado à mesa com ele. Está caminhando com ele. Aí Jesus ensina para eles como deve obedecer a palavra que ele tem ensinado para ser salvo. Para ser salvo. Por isso, muitos religiosos de muitas denominações não ensina direito, porque nunca esteve sentado na mesa com Jesus. Nunca ouviu de Jesus o que deve fazer e o que não deve fazer. Estão seguindo Jesus à distância só por causa dos milagres. Estão seguindo Jesus à distância só por causa das bênçãos. Só por causa do multiplicar do pão. Infelizmente, é essa realidade que nós vivemos hoje. Acredita quem quiser acreditar, se não quiser acreditar, não acredita. Aí muitos estão passando luta e diz que é prova de Deus. Prova nada, é Satanás mesmo que está ali, ó, castigando o camarada, está ali fisgando o camarada, através de obra de bruxaria ou através do próprio, porque ele não gosta do crente, desde que a pessoa decidiu. Para Jesus aí já passou a ser inimigo dele, então agora é a hora dele. Se esse camarada não sentar à mesa com Jesus, não estiver à mesa com Jesus, não servir a Jesus conforme manda as Santas Escrituras, Satanás vai fisgar ele mesmo. Vai fisgar ele mesmo. Vai pisar nele mesmo. Ele fala assim: eu vou pisar na cabeça do diabo, o diabo pisa na cabeça dele. Porque ele está seguindo o Senhor de longe. Ele só está visando os benefícios. Ele só está visando as bênçãos que Jesus tem. Ele só está visando as coisas boas que Jesus pode fazer para ele. Mas ele não está visando o reino dos céus. Ele não está visando em obedecer a palavra do Senhor. E por isso vive igual ao mundo, anda igual ao mundo, procede igual ao mundo. Então recebe o que o mundo recebe, que é realmente o pisar de Satanás na cabeça de cada um. A verdade é essa. O esmagado do adversário. A verdade é essa. Então a realidade que fica. Não brinca com o diabo. O crente pode brincar de crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A verdade é essa. Ele vai ser Satã e ele veio matar, roubar e destruir. Quem disse foi o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio para acabar, dar um jeito de acabar com o homem, com aquilo que Deus fez, a sua imagem e semelhança.
que é a sua palavra. Quer ser salvo, senta na mesa com Jesus, igual os discípulos. Seja discípulo. Não seja mais um no meio da multidão, só para ver os milagres. Não. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 7, Apocalipse 2, versículo 29, Apocalipse 3, versículo 6, Apocalipse 3, versículo 13 e também o versículo 22. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito de Deus diz às igrejas. Hoje Jesus fala conosco através do seu Espírito. O seu Espírito é que nos ensina como obedecer a sua palavra, como sentar na mesa com o Senhor para ouvir o que Ele tem para dizer para nós, os seus ensinamentos, como servir a Deus. Aqui Jesus, em Mateus 7, versículo 21, eu gostaria de ler para vocês, para nós encerrarmos essa mensagem. O que eu disse assim, versículo 21, preste bastante atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Como você vai saber a vontade de Deus se não ouvir Jesus? Se não ouvir os ensinamentos de Jesus, amém? Como vai ouvir? Como vai entender o querer de Deus nas nossas vidas se não ouvir os ensinamentos do Filho de Deus? Lá também em Êxodo 20, no versículo 10, fala sobre os sábados. Quantos se excluíram da sua vida? Acho que não tem nada a ver. Escuta os ensinamentos do Senhor Jesus, senta à mesa com Ele e escuta o que Ele tem para falar. Louvado seja Deus, especialmente uma parte da mesa que deve sentar. João 13, versículo 4 até o versículo 17 ensina bastante coisa ali. E muitos outros lugares. Também Romanos 16, também 1 Coríntios 11, versículos 5, 6 e 10. E vai por aí afora, e vai ensinando por aí afora. Também Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Que Deus nos abençoe e amém. Aleluia.